Boa noite, manos. No desejo de estar sempre junto dele, mas nós temos a certeza que Jesus está sempre junto de nós, nos amando, nos amparando, nos auxiliando nos momentos que mais nós precisamos. E vamos começar falando dele, de Jesus. Quando nós pronunciamos o seu nome, Jesus, principalmente naqueles momentos que mais nós precisamos, é como se fosse uma abertura de uma janela num lugar escuro e aquela luz adentra em nosso recinto, no nosso coração, e ele nos ilumina de uma forma que nos consegue nos consolar, nos ajudar nesses momentos que nós precisamos. Tamanha é a força do seu nome. E claro, junto de nós tem os seus benfeitores, os amigos espirituais que estão aqui para nos ajudar e nos esclarecer. Jesus, governador da nossa terra, da nossa orbe, guia e modelo da humanidade, não há dúvida nisso. Espírito puro de bilhões de anos, com seu amor à humanidade, se preparou durante centenas e centenas de anos para poder vir reencarnar aqui na Terra e trazer a sua mensagem, o seu ensinamento. Um planeta que estava em transição, planeta primitivo, na transição para provas e expiações, e ele sentiu a necessidade de vir até nós, trazer os ensinamentos do Pai Maior, das leis de Deus. Jesus era pedagogo por excelência, mestre, um espírito com a mais avançada inteligência intelectual e moral. Não há dúvida nisso. E ele poderia se utilizar de qualquer ferramenta pedagógica para trazer os seus ensinos para nós. Não é verdade? Inclusive aquelas que, porventura, nós não consigamos compreender. Tamanho era o seu poder. Mas como um verdadeiro mestre, Jesus, para se fazer entender. Porque qual o objetivo de um professor? É que o aluno possa entender aquilo que ele está falando. E a melhor forma é aproximar a linguagem daquele grupo, daqueles alunos. No caso, nós, habitantes do planeta naquela época. E o que Jesus fez? Utilizou-se de parábolas. E as parábolas, manos, quando utilizadas para que ele pudesse trazer os seus ensinamentos, ela tinha alguns objetivos. O primeiro, essa linguagem de aproximação do seu ensinamento com o entendimento da época, ele utilizava da parábola, trazendo exemplos do cotidiano do povo oriental, para que as pessoas pudessem ter um mínimo de compreensão para aqueles que quisessem escutar.
E ele trazia essas parábolas dos acontecimentos rotineiros do povo da época. E fazia essas comparações. Escutava quem queria escutar. Outro motivo. Vocês imaginem que mesmo ele falando por parábolas, nos 3 anos de pregações dele, mesmo assim, ele foi crucificado por aquilo que ele disse. Imagine se ele falasse diretamente que deveria falar. Ele não duraria meses no início das suas pregações. Porque isso atingia as pessoas. Porque muitos compreendiam, mas não queriam compreender. E outro motivo é a questão da nossa limitação intelectual, com certeza limitadíssima. Por isso que Jesus falava por parábolas. Mas, manos, a mensagem de Jesus, ela é transcendental. O que isso significa? Ela tem uma verdade única. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por nosso mano Chico, ele traz lá num dos itens que esse livro são interpretações das passagens evangélicas de Jesus, lá na sua introdução. Ele traz a segunda epístola do apóstolo Simão Pedro. Lá no capítulo 1, versículo 20 dessa epístola, diz o seguinte: Simão Pedro fala que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nenhuma. Ou seja, a mensagem de Jesus era para todos, mas com uma verdade única. Só que Jesus não só pronunciou, proferiu e ensinou a mensagem, ele exemplificou. Ele ensinou e exemplificou. E Kardec, nosso codificador da doutrina espírita, ele nos ajudou a entender a essência da mensagem de Jesus. Principalmente no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Se os irmãos perceberem nos capítulos do Evangelho, Kardec sempre começa o capítulo ou com um ensinamento de Jesus ou com uma parábola. Logo depois, Kardec elucida com seus estudos, com seu conhecimento, aquela passagem evangélica. E logo depois, Kardec traz as instruções dos Espíritos para ainda mais elucidar os ensinamentos de Jesus. Essa foi a técnica de Kardec. Por isso que ele é chamado de codificador. E Kardec nos ajudou a começar a entender verdadeiramente o que Jesus nos quis nos ensinar. E uma delas está aqui na noite de hoje, que está lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. O título desse capítulo. E ele começa esse capítulo com uma parábola chamada Festim das Bodas. Eu vou ter que ler essa parábola porque ela é um pouquinho grande, não é muito grande. Mas eu confesso para os manos que eu li essa parábola muitas vezes. E na grande maioria das vezes eu não a entendi. Eu consigo compreender um pouquinho agora. E particularmente eu acho uma das parábolas mais difíceis. Mas ela tem um sentido. Eu vou ler aqui para nós. Parábola do Festim das Bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei
que, querendo festejar as bodas do seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhe haveram feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse aos seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois, a encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que puseram à mesa. E para finalizar, então, entrou em seguida o rei para ver o que estavam à mesa. E dando como um homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muito há chamados, mas poucos escolhidos. São Mateus capítulo 22, versículo 1 a 14. Foram muitas vezes eu li essa parábola. E estudando para essa exposição, aprendi um pouco mais também. Mas a gente precisa ser didático, porque o nosso tempo também corre. Vamos lá. O que era o festim das bodas? Kardec fala lá no Evangelho. Lá depois na sua explicação. É o reino dos céus. É a vida espiritual, manos. A verdadeira vida. E é onde Jesus estaria em comunhão espiritual com aqueles que têm condições de participar desse lugar. Por isso o festim das bodas. Os seus servos, aqueles que foram anunciar a festa, são os profetas. Aqueles que já começavam a anunciar a mensagem, a palavra de Deus. E nós conhecemos como primeira revelação Moisés, depois de outros que vieram. Os primeiros convidados, diz lá Kardec, são os hebreus. Os primeiros que tiveram a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, o Deus único. Mas eles não escutaram. E eles não entenderam o verdadeiro sentido da palavra. E aqueles outros que também foram convidados, mas se dispuseram a cuidar das suas terras, dos seus negócios, inclusive vieram até assassinar os próprios servos do rei, no caso os profetas, são os judeus. E veja que esse esclarecimento que Kardec nos traz, na comparação dessa parábola de Jesus, muito inteligentemente colocado, da oportunidade daqueles povos tiveram em terem contato com a mensagem de Jesus. E mesmo assim, não pegaram a oportunidade. Não abraçaram a oportunidade. Porque o povo judeu, tendo a consciência que ele era o povo escolhido por Deus, eles achavam que possuíam supremacia sobre os outros povos. A questão do orgulho. Nós somos o povo escolhido de Deus, então nós temos a supremacia. Mas o ensinamento não era a supremacia material, mas sim a moral.
A transformação moral. Já começa o convite aí. Aí depois o rei enviou seus exércitos para queimar a cidade, exterminando aqueles assassinos que mataram os servos. Está lá na parábola. Essa explicação não está no Evangelho. Eu fui atrás e li muitos artigos de espíritas, muitas discussões de grupos de estudo. E há um consenso que Jesus estava anunciando, já prevendo o que aconteceu no ano 70 depois do seu nascimento, quando Jerusalém foi invadida por 60 mil romanos, liderado pelo governador Tito e o general Tito, romano, e exterminou a cidade, inclusive destruindo o templo de Salomão. E aí, será que Deus mandou os exércitos lá? Não, manos. A questão é uma lei natural, ação e reação. Os judeus estavam há muitos anos se revoltando para se livrar da supremacia romana daquele povo. Mas eles também não se transformaram. O material era muito evidente nas suas relações. O que importava eram as coisas materiais. E aconteceu uma lei de ação e reação. Tinham conhecimento, mas não colocaram em prática. E a cidade foi exterminada. Continuando. Na última parte, então, da parábola, quando ele diz assim: ide então, meus servos, trago a quantos encontrares ao festim, bons e maus. Quem será que são eles? Somos nós. Começa aí o convite de Jesus para nós. E Kardec fala: será que nós somos merecedores de vestir a túnica nupcial, que era a forma de quando acontecia as bodas, os casamentos das pessoas se vestirem? Será que nós merecemos estar na verdadeira vida? O que nós temos que fazer para merecer? E Kardec nos fala: purificar nosso coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Porque, manos, quando o rei manda atar as mãos daquele servo e lançá-lo às trevas, não é porque Deus é mau, não. É porque nós, irmãos, nós encarnamos, erramos, voltamos a encarnar, erramos novamente, aprendemos um pouquinho, erramos, e nós estamos sempre aprendendo. E ainda a gente não conseguiu depurar o nosso coração. E então a gente não conseguiu ainda vestir a túnica nupcial, que é nos livrar das nossas mazelas, dos nossos defeitos, das nossas vicissitudes. De novo, no livro Caminho, Verdade e Vida, lá no capítulo 15, que fala sobre a conversão. Os ensinamentos de Jesus, ele não pode ser de forma exterior. Eles têm que estar dentro de nós. O convite de Jesus para nós participarmos do festim das bodas é a nossa transformação moral.
nossa transformação dos nossos atos. Um pouquinho de cada vez, manos. Um pouquinho em cada reencarnação. Porque imagina nós, espíritos milenares, há quantas reencarnações nós estamos tendo a oportunidade de nós nos modificarmos nossos atos. E a gente erra. É natural, faz parte do nosso processo evolutivo. Mas a oportunidade está aí, o convite está aí. Mas Kardec fala não só da questão da transformação moral, eliminar o velho homem para nascer o novo homem. Ele fala de uma outra ação, uma outra atitude, não menos importante, aliás, muito importante. Tão importante que toda a lei de Jesus estaria resumida nesta máxima. É uma frase que eu escuto desde que eu venho aqui na evangelização, quando eu tinha 7 anos de idade. Fora da caridade, não há salvação. Me transformei. Estou tentando me transformar moralmente. Ok. Legal. Mas se eu não praticar a caridade, manos, é como se eu não fizesse o bem. Será que nós realmente fazemos todo o bem que está ao nosso alcance? E Kardec nos ajuda também a entender a questão da caridade. Ele pergunta lá no Livro dos Espíritos, na questão 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, vou abrir um parênteses. O vestimento da túnica nupcial. Basta que o homem não pratique o mal? E os espíritos são diretos. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. E olha só o que eles falam. Porquanto nós responderemos por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. De novo. Porquanto responderemos por todo mal que haja resultado de não ver praticado o bem. Mas eu não faço mal para ninguém. Eu vou lá no Beto de Campos, dou minha exposição doutrinária, participo do grupo de estudo, ajudo na quinta-feira, já faço a minha parte. E aí Kardec faz essa pergunta para os espíritos: espera aí. Está fazendo todo o bem que está a teu alcance mesmo? Porque ele está nos dizendo aquele bem que nós deixamos de fazer para o outro em qualquer situação, e aquele bem que nós deixamos de fazer vira a ser provocar um mal para o outro, também nós vamos ser responsabilizados por isso. No nosso ambiente de trabalho, como nós agimos? No nosso lar. Aliás, o lar é onde todas as máscaras caem. O nosso lar é onde realmente nós somos o que nós somos. Como é que é a nossa atitude com o nosso parceiro,
com a nossa parceira, com o nosso filho, com o vovô, com a vovó, com as pessoas da nossa família. Como nós agimos? Será que nós temos a paciência essa, talvez, que eu tenha com um outro? Como é que é a nossa atitude no trânsito? Nós somos éticos? Ou quando eu estou na direção, eu sou o dono do mundo? Se eu tenho a razão, não importa, eu tenho a razão. Viram que são pequenas atitudes? Claro que tem a questão da caridade material, que ela é importantíssima, porque nós, irmãos, nós dependemos do bem material para que nós podemos prosseguir as nossas vidas. Ela é importante também, mas existe a caridade moral. Quantos de nós, às vezes, estamos na fila de um banco, de uma lotérica, a pessoa vira para nós e começa a revelar toda a sua vida. Às vezes ela precisa só ser escutada. Só isso. Ser escutada por alguém. E nós olhamos o relógio, aquela paciência. Claro, a nossa vida é corrida, nós sabemos. São alguns minutinhos. Imagina o quanto bem nós podemos fazer apenas escutando essa pessoa que está ali querendo um olhar, um carinho, né? Esse mês de setembro é o Setembro Amarelo, que é o da valorização da vida contra o suicídio, né? O Ministério da Saúde escolheu esse mês para que fosse reforçada as questões da conscientização da vida. Sendo que o tema a vida é a melhor escolha sempre, né, manos? E aí quantas pessoas, em momentos de desespero, buscam esse caminho do suicídio, pensando ser ele a solução dos seus problemas, das suas dores. Uma vez eu estava numa festa de final de ano com uns amigos em Porto Alegre. E eu não sei porquê, eu cheguei pro músico lá, porque eu canto e toco também. Cara, no intervalo eu posso cantar uma música aqui, porque eu sei que eu quero cantar essa música. A música era Pais e Filhos, do Legião Urbana. Eu cantei essa música. Terminou essa música, o pessoal gostou e tal, inclusive o cantor começou a cantar músicas do Legião, mudou o astral do bar. Uma menina, uma moça, veio conversar comigo, me agradecer. Porque ela estava passando o final de ano sozinha, era ela do interior, e estava estudando ali na capital, ela se sentia muito sozinha, não tinha amigos, e ela estava pensando em se matar. E quando ela chegou para mim e disse isso, eu disse assim, a tua música me fez lembrar dos meus pais. E pelo amor que eu sinto por eles, eu não vou me suicidar essa noite. E me agradeceu. Óbvio, eu não sabia que isso ia acontecer, mas com certeza naquele momento eu fui intuído para que acontecesse aquilo. E às vezes nós nos deparamos com situações assim na nossa vida e não sabemos quem está ali do outro lado e aquela pessoa está pedindo socorro. E dentro do nosso próprio lar, gente, dentro do nosso próprio lar, o nosso amado está pedindo socorro. Isso também é caridade. E para encerrar, na década de 90, eu estava na Unicinos e conheci uma mulher maravilhosa. Em 98, 99. O nome dela é Diza Gonzaga. Ela é porto-alegrense. E ela, em 95, o seu filho veio a falecer num acidente de carro. Porque ele pegou carona com um amigo, saída do bar Opinião, o amigo estava bêbado.
e ele acabou capotando o carro e seu filho desencarnou naquele acidente. Óbvio, nós pais, deve ser uma dor interminável, mas ela transformou a sua dor. Ela poderia ficar enclausurada, de luto por muitos anos. Ela transformou a sua dor e criou uma fundação chamada Tiago Gonzaga, Vida Urgente. E numa palestra lá na Unicinos eu a conheci, porque ela faz palestra de conscientização dos jovens em relação de não misturar a direção com bebida. Inclusive ela foi uma das grandes contribuintes para que a lei seca pudesse ter sido implementada no país. Ela foi uma grande, contribuiu muito. Ela conseguiu constatar no seu estudo que mais de 70% dos jovens que faleceram em acidente de trânsito, de 14 a 26 anos, era um motivo da mistura do álcool com a direção. E ela poderia ficar parada. E ela transformou a sua dor para ajudar aquelas famílias que também tiveram seus filhos desencarnados e parentes, amigos, por acidente de trânsito. Inclusive, atuando em educação, nas escolas, lá do início, e nas universidades. O trabalho dela é maravilhoso. Eu trouxe 2 vídeos para encerrar a noite de hoje. Porque caridade, irmãos, e tem um mano aqui na casa que falava isso, dê para mim também, deixa pequenininho, é o amor em movimento. Caridade é amor em movimento. Vou botar aqui para nós. Então deixa para a próxima vez. Esse vídeo, ele traz o depoimento dela, quando aconteceu, quando ela criou a fundação, e traz o depoimento também de pais e parentes do trabalho dela, quanto foi importante para ajudar eles a vencer essa etapa de suas vidas, quando os seus filhos e seus parentes partiram por uma situação tão trágica como um acidente de trânsito. Caridade em ação. Amor em ação. Boa noite a todos e muito obrigado pela oportunidade.